Oi, gente, eu sou a Caroline Amparo e está começando mais um episódio do Fala Caroles, podcast no qual eu falo um pouco aí sobre a minha vida, né, tudo que eu aprendi na terapia, em conversas em mesas de bar, e eu espero que vocês me acompanhem por aqui e gostem do conteúdo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre luto, como lidar com o luto, mas antes de começar mesmo o episódio, eu gostaria muito de agradecer por todas as mensagens de carinho que vocês me enviaram devido ao último episódio no qual eu falei sobre tristeza, aquele episódio, né, que eu não estava tão bem e foi nítido, né? Muitas pessoas falaram que até a minha voz estava diferente, então eu queria só dizer que eu estou melhor e que eu agradeço o carinho e preocupação de vocês em me mandar mensagem. E enfim, gente, tô ficando bem, tá bom? É o que eu falei pra vocês, às vezes é só um período e a gente tem que se cuidar para as coisas melhorarem, né? Mas muito obrigada mesmo. Mas então vamos lá, gente. Falando do tema do episódio, sobre luto e como lidar com o luto, eu não quero falar apenas do aspecto de morte e vida, mas sim dos lutos de crenças, de afastamentos que a gente faz na nossa vida, várias coisas que a gente vai passando que nos fazem viver ou reviver as sensações que a gente tem quando alguém morre, por exemplo. Então, quando a gente fala, eu luto do término de um relacionamento. Tá, ninguém morreu, mas existe um sentimento dentro de você que ele lembra o luto, né? Que é a perda do contato com aquela pessoa, das expectativas que você criou naquele relacionamento, né? Então, ao longo da nossa vida, a gente passa por diversos momentos em que o luto nos visita, né? Então, eu quis falar um pouco sobre esse assunto porque eu estou em um processo de superação de um luto, né? Na verdade, mais de um, mas tem um que é muito mais específico, que é o que tem me afetado mais, e aí eu vim falar hoje com vocês sobre isso. Bom, gente, quem já me conhece há bastante tempo, ou pelo menos me conhece aí de 6 meses pra cá, viu um pouco do que eu andei passando no final de 2024 com o meu pet, o Gregório, que era o meu gato de estimação. Gente, eu adotei o Gregório em 2016, então esse gato estava na minha vida há quase 9 anos, né? Eu nunca tinha tido pets, tipo, na minha casa. Eu convivia com cachorro, já tinha tido, na verdade, um coelho, mas era sempre na casa de algum familiar, na casa da minha madrinha. Então eu nunca tinha tido a experiência de cuidar sozinha de um bicho. E o Gregório foi o primeiro animal de estimação que eu tive. E então eu tinha um apego muito grande com ele, né? Ele passou, como eu falei, quase 9 anos na minha vida. Então, diversas fases da minha vida que eu passei, sejam boas ou ruins, o Gregório esteve presente na minha vida, né? E ele acabou adoecendo no final do ano passado. A gente começou a suspeitar, a gente que eu falo, eu, minha avó, meu pai, da indisposição que ele estava dormindo muito, se movimentando pouco. E aí eu comecei um processo de levar no veterinário. E aí a gente descobriu, primeiro que ele tinha uma questão renal, mas não era grave, ele tinha uma atrofia renal, o rim dele era menor do que o normal, só que muito provavelmente isso era um problema crônico, então ele já nasceu assim, então isso não estava afetando a vida dele, mas aí acarretou de somar com outros problemas, e aí ele fez uma série de exames, foi uma saga, porque muita gente ficou sabendo disso, quem me acompanha no Instagram, porque eu precisei falar e pedir ajuda, fiz vaquinha, porque assim, gente, quem tem pet sabe, os custos são muito altos para você cuidar de um pet, a internação, as medicações, para fazer o tratamento correto, você gasta muito dinheiro. E eu não estava tão preparada financeiramente, porque eu vim de um ano onde eu fiquei boa parte do ano desempregada, minha reserva já tinha secado, porque o último trabalho fixo que eu tinha tido foi em setembro de 2023, e aí 2024 quase inteiro eu fiquei sem trabalhar. Então eu comecei a trabalhar, tipo, quase no terceiro trimestre do ano, então eu tava começando a me levantar financeiramente, e aí veio essa questão do Gregório, que foi muito complicada para mim,
nesse sentido financeiro e também emocional, porque eu nunca tinha visto o meu gato daquele jeito, então foi muito difícil lidar com isso. E eu só ficava pensando, meu Deus, eu não quero que o meu gato morra, meu gato não pode morrer. Porque havia muito amor, mas também muito apego por estar tanto tempo com ele. E assim, gente, eu, nos últimos anos da minha vida, passei por tantas mudanças, sabe? Muitas me fizeram bem, trouxeram coisas positivas, mas também muitas coisas deixaram lacunas e buracos aqui dentro. E de certa forma o meu gato me ajudava a lidar com esse vazio, a preencher. Sabe, gente, eu não sei explicar. O amor de um pet, ele é tão genuíno, é tão verdadeiro que não tem como explicar, só quem tem um bichinho vai entender. Antes de eu ter animal de estimação, eu não tinha muita noção. Eu achava até meio exagerado o jeito que as pessoas demonstravam amor pros pets, sabe? Porque tem gente que faz festa de aniversário pra pet, que trata pet que nem ser humano. E eu não entendia, mas depois que eu tive o meu gato, eu comecei a entender. Tipo, você cria um laço, uma relação tão bonita com seu pet que você trata ele como alguém da sua família, né? No meu caso, o Greg era o meu filho, né? Então, eu tratava ele como se ele fosse meu filho. Eu era a tutora dele, mas era um sentimento de, é meu filho. Tipo, sabe, mãe boba quando passa em frente a uma loja e vê uma roupa falar, vou levar pro meu filho? Eu era assim, pet shop, sabe? Eu via correntinhas, eu via brinquedos, eu falava, vou levar pro Greg. Então, tipo, ele foi muito importante na minha vida. E aí ele, com os problemas, a doença, a gente acabou descobrindo através de uma tomografia que ele estava com um tumor na região da coluna, medula ali, e isso impactou é, no, na, na locomoção, né, dele, na mobilidade. Então o Greg foi aos poucos, assim, foi muito rápido, né, gente? Porque quando você descobre um diagnóstico, parece que as coisas evoluem muito rápido. Entre novembro e dezembro, o Greg já começou a apresentar dificuldade para andar, ataxia, né, que é aquele movimento de ficar cambaleando com as patas. E quando já estava ali perto do Natal, o Greg já era um gato paraplégico, ele já tinha perdido o movimento das patas traseiras e isso dificultou muito a qualidade de vida dele. Ele não conseguia fazer nada sozinho mais, então para comer tinha que deixar a comida muito próxima, a água muito próxima. Enfim, gente, muito triste. Ele tinha que usar fraldas. E aí, quando eu via o meu gato naquela situação, um gato que era super ativo, eu fiquei muito, muito triste e muito angustiada de pensar que a vida dele, o resto da vida dele seria dessa forma. E, enfim, como na clínica não estava tendo muito efeito, tratamento, efeito que eu digo assim, é complicado dizer efeito porque quando a gente fala de tumor, quando a gente fala de câncer, né, é uma doença muito complicada para fazer o tratamento, então ele teria que passar por processo de quimioterapia, passar com um oncologista e os custos só iam aumentar mais ainda. E assim, gente, ok, financeiramente a gente se embanana aqui e ali e faz. Só que o grande problema é que ele não estava tendo melhora nem com tratamento paliativo, sabe? E aí ele começou a entrar num modo de só querer ficar deitado, dormir, emocionalmente, né, pro gato também acaba fazendo mal, porque ele era um bicho muito independente, fazia tudo sozinho e de repente estava dependendo de mim para tudo. E aí eu tava submetendo ele a muito estresse, tendo que dar banho o tempo inteiro para tirar as sujeiras, porque ele ficava tendo incontinência urinária o tempo inteiro, então tava sendo muito sofrido para mim, tava sendo sofrido para ele, tava sendo sofrido aqui para minha família, vendo ele na situação que ele tava. Então a gente conseguiu um veterinário que atende em casa particular, Dr. Igor, Igor Sunal, eu acho que é assim que se pronuncia. O Dr. Igor foi um anjo na minha vida nesse sentido. Ele veio aqui em casa, analisou tudo, viu todos os exames que o Greg fez, e aí ele foi muito honesto comigo, e isso foi muito importante, porque eu já estava sofrendo, então ele me passou todos os cenários possíveis, e em nenhum dos cenários o Greg vivo teria qualidade de vida, sabe? Haviam os tratamentos paliativos, mas que resolveriam o problema ali na hora, mas logo em seguida já poderia retornar. Então, pensando nele, pensando na gente também, na minha saúde mental, enquanto eu estava sofrendo já
como era possível fazer a eutanásia, eu optei por fazer, gente. Foi muito difícil porque a gente fica com aquela sensação, né? Eu falo eu e aqui em casa, a gente ficou com uma sensação de, poxa, não é justo a gente ter que decidir se o bichinho vai viver ou não. Mas tem muitas outras coisas, né? Não dá pra ser egoísta e pensar dessa forma, né? Eu tinha muito amor pelo Greg e vou continuar tendo, na verdade, né? Sempre vou lembrar com muito carinho do meu gato, mas eu não podia ficar pensando muito em mim nesse momento, sabe? Só em mim. E de todo jeito, ele vivo, eu também não estava bem. Eu também sofria vendo ele naquelas condições, né? Porque eu adotei o pet com o intuito de dar o melhor para ele, de dar o meu amor, de dar o meu cuidado. Então ele naquela situação não me fazia bem. E aí eu acabei optando pela eutanásia. E aí foi feita no início desse ano. E assim, gente, nos 2 primeiros dias após a eutanásia, eu fiquei muito mal, muito, muito mal, uma sensação de vazio muito grande, porque é o luto também pela rotina, pelo costume. O meu gato dormia no meu pé, sabe? Ele todo dia, 6 horas da manhã, miava para eu acordar. E é muito louco isso, e eu vou pedir desculpa para vocês se eu me emocionar em alguns momentos, porque ainda é um assunto um pouco delicado, mas acabei de me dar conta, né, e isso me emocionou, que é tão louco como a gente se acostuma com uma rotina, quando a gente convive com alguém, ou quando a gente tá, sei lá, no trabalho, relacionamento, enfim, que mesmo quando aquilo não existe mais, a gente ainda tem hábitos de quando existia. Por que que eu tô falando isso, né? Depois que o Greg faleceu, né, enfim, foi embora, eu continuei acordando às 6 da manhã, mesmo sem despertador. O meu despertador, tipo, natural era o miado dele. E quando ele deixou de estar aqui comigo, quando ele foi embora, ainda assim eu continuei acordando às 6 da manhã, sem explicação. Então, para vocês verem como a gente se apega, né? E, enfim, ainda é muito recente, então acho que por isso que eu ainda falo com uma certa dor. Vou mostrar para vocês que acho que nem todo mundo conhece o Greg, né? Mas esse aqui era o Greg, o meu anjinho. E, enfim, eu fico um pouco triste ainda quando eu falo sobre isso, mas eu procuro pensar que ele cumpriu o papel dele aqui, que foi ser o meu suporte emocional por 8 anos, né? Então, é isso. Gente, vou me recompor e volto. Voltei, não significa que eu não vá mais chorar nesse episódio, tá? Mas eu acho que esse assunto ele é o mais delicado, né? Eu sabia que eu ia acabar chorando nesse episódio, né? E eu não tenho vergonha, gente, de chorar, porque chorar é uma forma de pôr pra fora o que a gente tá sentindo, né? Eu sou muito chorona, gente, muito. Eu choro por coisas boas e por coisas ruins, assim. Mas eu tenho muita facilidade de chorar. E quem convive pertinho de mim sabe que eu. Ai, gente, eu tenho ascendente em peixes, né? Então, vou colocar sempre a culpa no signo. Mas é só porque é um sentimento misto, né? É muito amor, muita saudade e é um processo. O luto é assim, né? Às vezes a gente acha que já superou algo ou alguém, mas quando a gente fala, as lágrimas vêm, né? Então é onde a gente vê que sempre vai existir alguma coisinha ali dentro, uma saudade, né? E quando a gente fala de luto de vida e morte, quase sempre vai ser assim, né? Eu nunca passei, aliás, nunca não, uma única vez eu passei por um luto de perder alguém próximo, que foi o meu avô paterno, mas tirando o meu avô paterno, eu nunca passei por outro tipo de luto, de perder alguém muito próximo, né? Então, eu acho que é completamente normal, é completamente natural que a gente se emocione, ou que a gente lembre com um pouco de dor de coisas que acabaram, né? Mas agora falando um pouco dos outros tipos de luto, por que que eu resolvi falar sobre esse assunto, né?
além da minha psicóloga maravilhosa que eu sigo, tem alguns outros profissionais da psicologia, psiquiatria que eu gosto de acompanhar, porque eu piro muito, gente, nesses assuntos de psicanálise, é, terapias, enfim. Eu gosto muito de estudar, né, comportamento humano, não para trabalhar com isso, embora eu já tenha feito, sabe aqueles testes vocacionais que a gente faz para saber a profissão? E quase sempre cai psicologia, né? E já pensei um tempo, nossa, será? Quando eu era bem mais nova, né? Tipo, será que eu faria psicologia? Mas acho que não, gente. Eu acho que eu gosto muito de estudar, mas não a ponto de trabalhar com isso, né? Eu acho bem desafiador você ajudar as pessoas a resolver os conflitos delas, os problemas, embora às vezes a gente faça isso involuntariamente através de um podcast de repente. Mas não pretendo trabalhar com psicologia, porém gosto de estudar, né? E coisas que eu vivi na minha vida explicam muito o porquê eu gosto desse assunto. Em algum momento eu vou vir aqui falar um pouquinho mais sobre mim e também quero falar um pouco mais sobre saúde mental. Eu sempre vou falar sobre saúde mental porque é muito importante e vou aproveitar desse espaço para isso. Mas voltando para o foco do episódio, eu quis falar sobre luto porque eu vi no perfil de uma psicóloga, Gé Nascimento PSI. Vou só confirmar se é isso mesmo aqui no Instagram. Mas basicamente o que a Gé falava no post dela, né? Nesse post que eu gostei. Ela falava dos lutos invisíveis da vida adulta. E na capa, tipo, do carrossel lá de post, tinha a imagem da Fleabag. Fleabag é uma série e uma personagem, né, dessa série. Eu não lembro exatamente o nome dela, da personagem, ou se é Fleabag mesmo. Talvez eu esteja falando coisa errada, tá? Mas basicamente, eu vou pôr aqui o post pra vocês. Nessa série, se conta a história de uma mulher e todos os conflitos familiares, conflitos internos que ela passa na vida dela, em relação à vida financeira, às amizades, ao amor, né? Então eu não vou entrar muito nesse mérito de falar da série, mas indico muito que vocês assistam. Está na Prime Video, Amazon Prime, então procurem e assistam, é muito boa essa série, é gostosinha, embora ela fale de temas que são importantes, ela fala de um jeito engraçado, aquele humor mais sarcástico, e eu gosto bastante desse tipo de série. E tem só 2 temporadas liberadas, então você consegue maratonar rapidinho. E aí, nesse carrossel da Gé, ela fala muito sobre o quanto a gente não é preparado para passar pelos lutos, né, da vida adulta, e que, no caso, às vezes é o término de um relacionamento, a saída de um trabalho, a mudança de cidade, o afastamento de algumas amizades. Tudo isso gera na gente uma sensação de luto, né, de que a gente mudou e de que algo mudou, e nem sempre a gente consegue lidar, porque a gente não foi ensinado a lidar com a perda, né? A gente não foi ensinado a lidar com a morte, né? Morte ainda é um tabu, ninguém gosta de falar sobre isso, embora a gente saiba que todo mundo vai partir. E quando eu vi esse post da Gé, eu me identifiquei muito, porque nos últimos anos eu considero que eu passei por muitos processos de luto, luto das crenças limitantes que eu tinha, de quem eu era. Eu já falei em alguns stories meus antes de ter o podcast, do quanto eu mudei após fazer terapia, né? Porque antes da terapia eu era uma pessoa muito mais permissiva, tinha síndrome da boazinha, da salvadora, queria ser a legalzona, ajudar todo mundo. E aí eu percebi, quando eu mudei, quando eu comecei a me impor, que muita gente foi embora, muita gente se afastou de mim. E talvez essas pessoas estivessem perto de mim, próximas, muito mais pelo que eu podia oferecer do que por um sentimento genuíno de amor, de amizade, de parceria. E hoje é um pouco mais fácil, hoje eu consigo talvez olhar com aquele olhar de foi embora porque tinha que ir, não era para ser, né? Mas no começo, né, quando eu tava passando por isso, por essas transformações, por essa mudança,
foi muito dolorido, foi muito sofrido. Eu me questionava muito, inclusive eu questionava se a minha postura de me impor estava certa ou não. E isso é completamente normal, porque quando a gente cresce aprendendo a agradar, a fazer tudo para deixar o outro feliz, e a gente vai se negligenciando, quando a gente acorda para isso e começa a se impor, muita gente acha estranho e vem até com aquele papo de ai, mas você não era assim, antigamente você era muito mais legal, você era uma pessoa mais leve, você era uma pessoa bondosa e hoje você não é mais. E por que que bondade tem a ver só com falar assim, né? As pessoas acham que pra gente ser legal a gente tem que estar sendo permissivo o tempo inteiro. E quando eu percebi que eu não era assim porque eu gostava, permissiva, mas sim porque eu queria atenção, aprovação, amor, eu comecei a cair na real de que, cara, eu preciso mudar isso, porque senão eu não vou ter nenhum tipo de vínculo verdadeiro. Eu vou ter perto de mim só pessoas que estão perto de mim pela utilidade que eu ofereço, né? Então, por um trabalho que eu sei fazer, que eu posso ajudar a pessoa, por um acolhimento que eu dou para essa pessoa, e aí eu dou tanto, 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 e eu fico com o quê? Eu fico sem nada, né? Sabe aquela história do primeiro, quando o avião tá caindo e as máscaras de oxigênio caem, primeiro você coloca a máscara em você para depois colocar na pessoa que tá do lado? Eu aprendi isso. E mais do que isso, né? Eu aprendi que eu tenho que entender que em alguns momentos, sim, eu vou ter que negociar se eu posso falar sim ou não. Tem coisas que eu não posso fazer só do meu jeito, né? Porque também uma parada que aconteceu comigo, muito grande assim, é que quando eu parei de ser boazinha demais, eu comecei também a ser muito poucas ideias, sabe? Tipo, muito não, tudo é não, tudo é não. Tipo, eu não quero que alguém ultrapasse meu limite, então eu vou sempre falar não. E aí eu perdi o equilíbrio, né? Entre falar sim e não. Então, quando eu caí na real de que, tipo, pô, estão me fazendo de otária, então agora também ninguém vai me fazer de otária mais, não sei o quê. E aí eu comecei a ser muito reativa mesmo, nervosa com as coisas. Então eu comecei a tentar regular isso e falar, não, beleza, tudo bem, às vezes eu não quero tanto ir naquele show com a minha amiga, porque eu não gosto tanto daquele grupo de música, mas, pô, ela foi comigo lá no museu, né, numa exposição que eu queria tanto ir, ela também não gosta muito e ela foi pra me agradar. Eu tô dando exemplo de amigo, mas a gente faz muito isso em relacionamento amoroso, né? Quantas vezes você não vai no lugar por conta do seu parceiro ou ele vai por sua conta, né? Eu já fiz muito isso, os meus parceiros, alguns também já fizeram, de às vezes fazer algo pra agradar, né? Eu mesma até lembrei de uma coisa agora. Eu sou, gente, obcecada por Los Hermanos. Eu sou muito fã de Los Hermanos. E é muito difícil achar pessoas que gostem de Los Hermanos. Quem gosta de Los Hermanos, dá um salve aí nos comentários. Mas é muito difícil achar gente que goste dessa banda, que não existe mais. Aí, se tiver alguém aí muito jovem me ouvindo, da geração Z, vai falar quem são esses, né? E, gente, Los Hermanos é uma banda que estourou e fez sucesso com aquela música Ana Júlia nos anos 90. E aí, a galera que é hater de Los Hermanos fala que eles são a banda de uma música só, porque eles ficaram famosos por conta de Ana Júlia. Mas, em defesa, né, da minha banda favorita, quem não gosta de Los Hermanos, na minha opinião, e só a minha opinião importa, é porque não ouviu direito. Los Hermanos tem 4 álbuns oficiais, assim, lançados, né, de estúdio, e são incríveis, tá? Vocês deveriam ouvir. Fica a dica aí, tá? Escutem principalmente o álbum Ventura, que é um dos mais aclamados pelos fãs e já ganhou até algum tipo de premiação aí na lista de... Já entrou pra lista dos 100 melhores álbuns, alguma coisa assim, naquela revista Rolling Stones. Então, ó, Los Hermanos também é cultura, tá? Eu sei que os caras são meio cult demais e tal, mas a obra é muito boa, porque nem sempre a gente precisa gostar super do artista pra gostar da obra, né? Olha eu aqui entrando num assunto nada a ver. Mas por que eu falei de Los Hermanos, né? Pelo fato de eu gostar muito e quase ninguém gostar, é muito difícil eu encontrar pessoas em comum
pra ir, por exemplo, em show de cover do Los Hermanos, que eu gosto de ir. Eu sou fã nesse nível, de ir em show de banda cover dos caras, porque como eles não tocam mais, eu vou nos covers, né, pra ouvir a música ao vivo. E aí, já aconteceu de namorado meu na época não gostar, odiar e falar, não, tá bom, eu vou, né, pra te agradar. E eu também, em show de banda que eu nunca tinha ouvido falar, pra agradar, sabe? Ou ir assistir um jogo de futebol, por exemplo, sendo que eu nem gosto de futebol. Então a gente faz essas concessões, né? A gente faz essas negociações e acordos nas nossas relações. Então, quando existe reciprocidade, ok você ser boazinha, né? Você ser legal. Mas quando é de um lado só que a parada tá acontecendo, aí a gente tem que repensar. E isso acontecia muito comigo, sabe? Eu fazia por mim e fazia pelo outro. Não só em relacionamento amoroso, mas em relações familiares, com amizade. Às vezes eu ficava indo atrás de pessoas que, se eu não mandasse a mensagem, elas nunca viriam atrás de mim, saber se eu tô bem, como que tá sendo minha semana. Então o meu ciclo social, ele reduziu muito, sabe? Eu perdi contato com parentes mesmo, familiares, pessoas que em certas situações não ouviram o meu lado da história, escolheram um lado que elas preferiram sem ouvir os dois lados, sabe? Então, assim, às vezes acontece isso, né, gente, em discussões familiares ou conflitos, as pessoas tomam partido com base no que elas ouviram, no que elas conhecem, e cabe a elas decidir se elas querem ouvir o outro lado ou não. Comigo não aconteceu isso, não houve espaço para eu contar a minha parte da história, então tudo bem. Eu sempre digo que eu acho que existe o lado A e o lado B de uma história, e na verdade tem o terceiro lado, que é o que realmente aconteceu. Então, se de repente eu brigo com alguém, tem o lado da pessoa da história, o meu lado, e tem a verdade, que pode ser um misto das duas coisas, da narrativa e da interpretação de cada um. E quem tá de fora pode escolher se escuta os dois lados da história e escolhe a sua versão favorita, ou se fica neutro, se, enfim, né, toma partido ou não de alguém. E claro que por um tempo é triste lidar com isso, lidar com a perda, com os afastamentos, porque vem uma sensação de vazio e solidão muito grande. Mas em contrapartida, a gente também vai aprendendo a construir novas relações com novas pessoas, novos lugares, e foi muito o que aconteceu comigo, né? E no post aqui da Gé, ela fala muito sobre isso, né? Então, ela não traz no post só a problemática do luto, ela também traz o que você pode fazer com isso, né? Claro que quando a gente tá falando do luto de uma pessoa, é totalmente diferente, né? Você vai sofrer, às vezes, pro resto da vida de saudade da pessoa. Mas quando a gente tá falando desses lutos de coisas que a gente vive, como o fim de uma amizade, dos sonhos que você não concretizou, das expectativas que você tinha, aí é possível você reverter isso, né? Então, existe esse momento onde você sofre, você fica remoendo tudo de ruim que aconteceu, só que aí tem um momento de fazer a virada de chave, que é superar, né? Até pegando aqui um gancho do que ela fala, que é o que eu tô trazendo aqui como solução, né? Ela diz assim, em uma das imagens do carrossel: o que ninguém conta pra você é que, ao mesmo tempo que esses lutos te desafiam, eles também abrem espaço, né, para novas versões de você mesmo, que talvez nunca surgissem se você continuasse presa ao que foi perdido. Então, olha que bonito isso, né? Ao mesmo tempo que a gente sofre e fica se remoendo e fica questionando as nossas escolhas, quando elas são feitas de dentro do nosso coração ali, daquilo que a gente sabe que é certo, seguindo a nossa intuição, isso abre espaço para novas coisas, novos aprendizados, novas vivências, né? Vou dar um exemplo muito prático da minha vida. Quando eu entrei na ONG, no Instituto Gás, no Palhaços em Ação, quando eu comecei esse trabalho social, muita gente julgou, né? E principalmente pessoas próximas, que eu tava ajudando só gente que não presta, que eu tava dando uma de revolucionária que ia mudar o mundo. Eu ouvi coisas desse tipo. Só que dentro de mim e da minha verdade, da minha intuição, eu sabia que era o certo a fazer, que era o correto a se fazer, que era algo que me chamava mesmo, gente.
para o trabalho voluntário. Então, eu ignorei essas opiniões e fui. E hoje eu não me arrependo nem um pouco, sabe, de ter tomado essa decisão. E talvez se eu tivesse me arrependido, eu teria encontrado novos caminhos, sabe, para seguir a minha vida. Então é isso que eu falo, quando você tá alinhado com a sua verdade, com o seu interior, quando você vai buscando o autoconhecimento, entendendo quem você não se deixa abalar por essas opiniões de fora, opiniões externas. Eu também passo muito isso com relação ao meu posicionamento político, né? Nem todo mundo entende as motivações, as coisas nas quais eu acredito e pelo que eu luto, mas quem tem que entender verdadeiramente o que acredita ou não somos nós, gente, dentro de nós. Se algo dentro de você que não fere ninguém, que não atrapalha a vida de ninguém, parece certo para você, faça. Se você não tá ferindo a integridade de ninguém, não tá desrespeitando nenhuma lei universal e, enfim, né, não tá cometendo nenhum tipo de crime, viva a sua verdade, sabe? Se a sua verdade é acordar às 5 da manhã, ler o seu café com Deus Pai, viva isso, sabe? Se a sua verdade é ser militante e falar o que você pensa nas redes sociais e também fazer algo, né, para mudar, não ficar só na falácia, faça, sabe? Mesma coisa religião, só que aí é que tá, né? Às vezes a gente encara algo como a nossa verdade e quer impor ao outro. E aí é que tá o problema. Então, eu sempre vou usar muito a palavra equilíbrio, né? Que é o que eu falei, quando eu passei por essa metamorfose, essa mudança minha de posicionamento, de me impor e dizer, olha, até aqui você pode ir comigo, aqui você não pode mais, eu fui muito radical no começo, muito radical. Mas eu fui lapidando e sigo, né, fazendo a lapidação disso, porque eu sei que hoje em dia eu tenho essa consciência de que, cara, tá tudo bem as pessoas não pensarem como eu, né, eu tenho que respeitar isso. Mas o tá tudo bem, gente, não é dizer que eu vou ser conivente e passar pano, mas é dizer que às vezes eu vou ver uma merdinha ali que a pessoa postou no story, alguma coisa que vai me incomodar, e aquilo vai me dar uma vontade de brigar com a pessoa e chacoalhar ela e falar, meu Deus, você precisa estudar sobre isso antes de falar. Em vez de eu fazer isso, eu vou falar assim... falar não, né? Vou pensar assim, tá bom, deixa. E próximo, né? Passar e seguir minha vida. Hoje eu consigo fazer isso, sabe? Mas logo que eu tava nesse processo de mudar, eu acho que é muito o que eu brinquei quando eu fui anunciar o primeiro episódio da música do Charlie Brown. Eu sempre quis falar, nunca tive chance. Então, se a gente sempre quis falar e não teve chance, quando a gente tem a chance de falar, às vezes a gente fala demais. A gente acaba sendo prolixo, acaba sendo too much, sabe? Tipo, exagera na fala, né? Então, tem momentos na minha vida que eu acabo dando uma exagerada, né? Mas eu tô trabalhando comunicação não violenta, né? Vamos aí tratando em terapia, fazendo cursos de comunicação não violenta para se comunicar melhor com as pessoas, né? É porque assim, gente, eu tô rodando, né? Saindo um pouco do assunto do luto, mas de certa forma, essa minha mudança de personalidade, de jeito, de me expressar, também passou pelo luto, né? É o luto da Carol que era boazinha pra Carol de agora. Porque eu sei que tem pessoas que não gostam mais de mim, da minha nova versão, digamos assim, né? Da minha atualização de software. Coisa de nerd. Mas eu sei que muita gente hoje jamais seria minha amiga, porque eu mudei muito. A mesma coisa serve para os relacionamentos, né? Quando eu terminei o meu relacionamento de 6 anos, o meu casamento, né? Que eu não cheguei a casar no papel, gente, mas morar junto com alguém 3 anos e meio pra mim é casamento. Foi muito por isso também, tipo, a gente começou a perceber que cada um tinha um objetivo de vida, esses objetivos não se conversavam e ficava inviável seguir o relacionamento. Então, o meu relacionamento de 6 anos não acabou porque eu não amava mais a pessoa, ou ele não me amava. Acho que a gente se amava ainda, só que a gente se amava, mas se fazia mal porque a gente estava com objetivos muito diferentes e acabava dando muitas briguinhas, muitos conflitos que não iam chegar a levar a gente a lugar nenhum, não ia chegar em nenhum
lugar as opiniões que ele tinha com as minhas, sempre entravam em conflito. E aí eu tomei a decisão de sair. E eu tenho certeza que se o meu ex me conhecesse hoje, a gente não namoraria. Tipo, eu não ia querer namorar com ele não ia querer namorar comigo, porque a gente é muito diferente. E essa minha nova versão também é muito diferente, sabe? Então, tem tudo isso. E aí, quando a gente fala de luto, a gente também tem que falar do luto das nossas versões, né? Porque a gente não vai ser para sempre a mesma pessoa. A gente pode mudar de opinião o tempo inteiro, todos os dias. Talvez daqui uns 10 anos eu seja totalmente diferente do que eu sou hoje, né? E aí eu vou passar por um processo de luto de deixar de ser quem eu sou hoje para ser a versão do futuro, sabe? Então, o luto ele tá presente em todas as situações da nossa vida, né? E aí a gente tem que ir trabalhando isso, entendendo e tentando não se culpar, porque sempre vai acontecer, né? Mas é questão de aprender a encontrar recursos. E eu sempre vou dar a terapia de exemplo, mas também você pode ler livros sobre autoconhecimento, sobre como lidar com as coisas, para regular aí as suas emoções. E para fechar esse episódio, eu queria também fazer mais um parênteses aí, trazer mais alguns pontos para a gente poder encerrar. Por que eu resolvi falar sobre luto seguido do episódio de tristeza? Eu acho que muito porque no episódio 4 eu falei pra vocês que eu não sabia dizer exatamente de onde vinha a minha tristeza e tudo mais. E agora eu acho que eu já elaborei um pouco melhor, né? O porquê. E foi justamente porque eu não processei o meu luto, né? Da maneira ideal, talvez. Não sei se essa é a palavra, mas o que aconteceu basicamente foi que no início do ano aconteceu o que aconteceu com o Greg, né? Teve a eutanásia e tal. E aí eu tive semanas muito corridas, né? As semanas seguintes foram muito corridas, com o evento do meu trabalho, várias coisas que eu tinha para fazer, curso para terminar. Então eu fui preenchendo a minha vida com tanta coisa, rotina tão louca, cheia, academia, ir no médico, né? Que eu tive umas consultas, que aí eu acho que eu entrei naquele piloto automático, que eu saí fazendo tudo e eu não tirei um tempo para cuidar das minhas emoções. Aí também tem o fato de que tem as coisas do Greg aqui, inclusive vou doar essas coisas que ficaram, fralda, areia, ração, vou doar para uma pessoa, mas eu ainda não consegui levar essas coisas para a pessoa, então fica aqui as lembranças, sabe? Fica a caixa de areia, ficam muitas coisas. Tem as fotos que eu ainda não consigo só colocar dentro da gaveta, então muita coisa me faz lembrar do meu gato. E aí eu acho que isso mexeu comigo de um jeito mais negativo agora no final do mês de janeiro, porque eu tava naquela correria, não parava em casa, na loucura. E aí quando eu parei, a última semana do mês de janeiro que eu parei em casa, e aí a casa, aquele silêncio, tudo muito meio parado, diferente do que era antes do Greg ir embora, eu caí na real de tipo, nossa, ele não tá aqui. E além disso também, gente, eu estou passando por um momento que eu tô mais introspectiva, de modo geral, assim, tenho saído menos, tal, até para organizar minha vida financeira também, porque foram muitos gastos, como eu falei para vocês. Eu sou uma pessoa que gosta de socializar, de estar com gente, mas em janeiro eu precisei me resguardar muito nisso. Então eu tive pouco contato com pessoas, interação com pessoas, e eu acho que isso também baixou minha frequência, minha energia. E aí também, somado a isso, em novembro eu passei por um término de relacionamento, então acabou vindo à tona alguns sentimentos dentro de mim em janeiro. E sei lá, gente, eu senti muito medo de ficar sozinha. O que eu quero dizer com isso? Quando eu me dei conta, né, na última semana de janeiro, eu olhei para casa e eu não vi o meu gato, eu senti um vazio muito grande e aquela coisa de, ai, que medo de ficar sozinha, sabe? E eu sei que eu não tô sozinha, que tem pessoas que me amam, que tem a minha família, minha avó e meu pai aqui, né? Aqui do ladinho, aqui na frente de casa, que cuidam de mim, que me amam, que fazem o melhor por mim. Mas o Greg, ele era meio que a minha família matriz, eu digo, porque durante o período que eu morei sozinha ou que eu fui casada, o Greg estava ali comigo. Então é que nem uma sensação, eu acho, de uma mãe que mora só ela e o filho, uma mãe
solo, que mora com o filho, e aí tá, ela pode ter avó, pode ter tia, várias pessoas que são rede de apoio, mas o filho dela é ali que vai estar o tempo inteiro com ela e que ela não vai soltar. Tem aquele instinto, aquela coisa de não, nós somos aqui a família matriz, sabe, da coisa. E eu tinha isso com o Greg, tipo, tá, eu amo todo mundo da minha família, todo mundo tá comigo, mas o meu gato, ele é muito importante pra mim porque nos momentos que eu tava lá depressiva, morando sozinha, que ninguém podia me ouvir, o meu gato tava comigo. Ele era o meu suporte emocional mesmo. Então, eu acho que veio esse monte de coisa, aí eu fiquei naquela, tipo, ai, acho que nunca mais vou encontrar alguém que vai me amar igual o meu gato me amou, e vem uma série de pensamentos de coisas que, gente, isso é um crítico que fica dentro da nossa cabeça ali, ó, falando um monte de coisas negativas, inclusive em algum momento eu vou gravar sobre isso também, sobre o quanto a gente faz uma autocrítica pesada consigo mesmo, né? Mas enfim, ficou aquele crítico aqui, ó, falando um monte de merdinha na minha cabeça, e aí a outra versão sensata veio e falou: minha filha, calma, respira, né? E aí eu brinco que foram as minhas consciências, mas hoje, assim, dentro das minhas crenças, eu acredito muito que são os meus mentores, né? Os meus mentores falam comigo o tempo inteiro, os meus guias falam o tempo inteiro comigo, e é muito louco que eu não sei o nome de todos os meus guias ainda, eu estou ainda aprendendo como me comunicar com eles, mas eu sei que eles estão comigo, porque tudo que eu peço sinal, que eu converso, que eu falo, eu recebo resposta. E só que tem, né, uma guia espiritual que eu sei quem é, que cuida do meu caminho, que é a minha mãe Oxum, né? E enfim, eu descobri em 2023 que eu sou filha de Oxum, na Umbanda. Depois pesquisem mais se vocês tiverem curiosidade. Mas essa orixá, ela é uma das orixás mais lindas que existem, e ela cuida muito de mim e me ensina muito sobre, principalmente, amor próprio para lidar com esses lutos. Uma vez eu ouvi numa consulta espiritual que Oxum queria me dizer que seus filhos primeiro ela lava suas joias para depois lavar as joias dos seus filhos. Eu ouvi exatamente nessas palavras. E é, de novo, parecido com a analogia da máscara do avião, né? Que antes de você ir ajudar alguém a se salvar, você tem que se salvar primeiro. E é claro e nítido que Oxum quis me dizer isso. Minha filha, você pode cuidar do outro, você pode ser acalanto, você pode ser abrigo para o outro, mas cuida da sua casa primeiro, cuida do seu interno primeiro. E eu tô, gente, nesse exercício cada dia mais de olhar para mim com mais carinho, porque às vezes eu sou muito severa comigo mesma, né? E Oxum que me ensinou isso, minha mãe Oxum. E, enfim, sou muito grata por saber que ela cuida da minha cabeça. Ai, gente, hoje é isso que eu tinha para falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você estiver passando por algum processo de luto, de vida ou morte, ou de qualquer outro aspecto da sua vida, eu te desejo força, te desejo resiliência e muita coragem para enfrentar os seus problemas, que você tenha uma vida linda e feliz. E, gente, se vocês gostaram desse episódio, eu vou pedir para vocês deixarem emojis na cor amarela, que é a cor que representa a minha orixá, Oxum. Então faça um comentário e deixe algum emojizinho amarelo junto para eu saber que você ouviu até o final, tá? E muito obrigada até você que me acompanha aqui. A gente se vê no próximo episódio. Uma ótima semana para vocês. Beijo!